Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Agradeço o elogio do meu amigo Jefferson Campos. Eu subo hoje aqui a essa tribuna para me dirigir especialmente à população santista. Saio de uma eleição municipal, fui candidata a prefeita da nossa cidade, tive uma votação expressiva, histórica até. Pela primeira vez em 20 anos, nós fomos para o segundo turno das eleições, enfrentamos com coragem, com muita técnica e com um trabalho de grupo, um grupo político que está há 30 anos no comando da nossa cidade. Fizemos uma campanha propositiva e muitos santistas acreditaram no nosso trabalho. Tivemos praticamente a metade dos votos, 46% da população. E agradeço a esses eleitores que acreditaram na nossa proposta e na forma de gestão que prevíamos para a nossa cidade. Uma gestão técnica, transparente, uma gestão preocupada com as próximas gerações e não com a próxima eleição. Desejo sucesso ao prefeito eleito, reafirmo o meu compromisso com a população santista de continuar fiscalizando as verbas públicas. Santos tem uma arrecadação gigantesca no litoral paulista, tem a 7ª arrecadação do estado de São Paulo e precisa entregar para o santista um serviço de qualidade, que seja referência aos impostos que nós deixamos na cidade. Quero parabenizar também a bancada do PL, que foi eleita em Santos. Conseguimos eleger 4 vereadores do PL, Sérgio Santana, Fábio Duarte, Alisson Salles, Rui de Roses Júnior. Agradeço também ao meu vice na chapa do MDB, o ex-vereador Sadal Nakai, um amigo que fiz na política, e quero agradecer ao povo santista e dizer que a partir de agora, de volta ao Congresso Nacional, coloco mais uma vez o meu mandato à disposição. É o meu segundo mandato. No primeiro mandato eu fui a deputada que mais trouxe recursos para a região, mais de 500 milhões de reais. E quero reafirmar esse compromisso aos moradores do estado de São Paulo, da Baixada Santista e de todo o Vale do Ribeira. Podem esperar um comprometimento ainda maior, não só com a minha cidade de Santos, mas com toda a população do litoral paulista. Pretendo continuar nos próximos 2 anos sendo a voz de todas essas pessoas. Saio dessa eleição maior do que eu entrei, porque acredito que a população viu a nossa força, a nossa coragem e o nosso compromisso. Não tínhamos compromissos partidários, não fizemos acordos, não fizemos conchavos, não fizemos negociatas. Os nossos compromissos foram apenas com a população santista. E essa semente, esse legado fica na nossa cidade. Estamos aqui no Congresso para defender as pautas da região, da área do Porto de Santos, das mulheres e todos os assuntos que forem pertinentes à população da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira. Muito obrigada a todos os santistas pelos mais de 103 mil votos que eu tive nessa eleição. Saio daqui com ainda mais ânimo e mais coragem para lutar por tudo aquilo que eu acredito. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente Gilberto. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Gilberto, todos nós sabemos que sepultamento, que a morte de muitos brasileiros é um grande negócio no Brasil. Rio de Janeiro é uma cidade extremamente violenta. São 6 mil cariocas que utilizam os serviços funerários do município. O município do Rio de Janeiro tem 13 cemitérios, e eu não poderia deixar de passar uma denúncia que eu recebi de uma eleitora, e a gente não pode mais ignorar esse problema. A exploração dos 13 cemitérios públicos na cidade do Rio de Janeiro, que está sob suspeita de contratos irregulares com a prefeitura. O que chama a atenção é que esses contratos, já alvo de diversas denúncias, passaram por aditivos que estenderam seus prazos de vigência, levantando ainda mais dúvidas sobre a sua lisura dessas concessões. Segundo diversas matérias publicadas na mídia, há indícios claros de favorecimento nos contratos de licitação firmados com a Prefeitura do Rio de Janeiro pelos consórcios Rio Pax e Reviver, mostrando irregularidades que precisam ser investigadas com urgência.
A extensão dos contratos feitos por meio de aditivos reforma a necessidade de uma apuração rigorosa por parte do Ministério Público, para que fique claro se houve favorecimento indevido às concessionárias. A população tem o direito de saber se está sendo lesada por manobras que garantem lucros a poucas empresas através de licitações dirigidas em detrimento a um serviço digno e acessível. É preciso destacar a responsabilidade direta do prefeito Eduardo Paes. Como gestor, deve investigar, sim, essas supostas irregularidades e dar satisfação à população carioca. Não basta se esconder atrás de justificativas burocráticas. A transparência é um pilar fundamental do serviço público, é dever do prefeito. Famílias em luto, já fragilizadas pela perda de um ente querido, estão sendo exploradas financeiramente. Não podemos permitir que a falta de transparência contamine setores tão sensíveis como os serviços funerários, ainda mais em momento de dor. Cobro do prefeito uma postura firme e na gestão da cidade. É nosso dever zelar pelo interesse público e garantir o sofrimento e garantir o não sofrimento das famílias cariocas, que não seja transformado em lucro. Presidente Gilberto, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, antigamente era a Santa Casa que cuidava desses 13 cemitérios. 6.000 pessoas utilizam os serviços funerários, são enterradas, e num momento ali muito crítico emocional de suas famílias. As denúncias que estão aqui, que eu recebi, de valores exorbitantes, de funerárias ligadas a essas concessionárias, onde você não encontra espaço para o sepultamento, e se você pagar a mais, você encontra, olha, são milhões de reais, e lamentavelmente o Rio de Janeiro, mais esse escândalo de incompetência administrativa do senhor Eduardo Paes. Obrigado, presidente Gilberto. Ok, deputado Luiz Lima do Rio, que era o 8º. Então, vamos, como Vossa Excelência era o 8º, e aproveitando a tribuna aí do Rio Grande do Sul, e a audiência do Rio Grande do Sul, vamos ouvir Vossa Excelência primeiro, logo depois vamos ao Mato Grosso com o Coronel Assis. Então, nesse momento na tribuna, deputado Maurício Marcon, tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, presidente. Parabéns mais uma vez pela condução dos trabalhos. Presidente, quando um time de futebol decide montar o seu elenco, os jogadores que vão participar do próximo campeonato, ele sempre busca pegar o que existe de melhor no mercado. Às vezes acontecem alguns erros, é verdade, mas ele sempre busca o que há de melhor para ter uma vitória e a sua torcida ficar feliz. No Brasil, quando o Lula foi eleito, ele buscou pegar o que existia de pior em cada setor. Nos direitos humanos, ele botou Silvio Almeida, um taradão que abusava das mulheres do seu ministério. No meio ambiente, ele botou uma incompetente chamada Marina Silva. Os resultados estão aí, recorde após recorde de desgraça da natureza. Mesmo tentando vender que era uma pauta do governo, os recordes são quebrados a cada semestre, com mais queimadas, mais desmatamento e por aí vai. Quando a gente fala em economia, aí sim ele pegou camisa 10 da ruindade. Haddad, que eu há um ano atrás subi essa tribuna e disse: Haddad, se você ama o seu país, renuncie. Pelo amor de Deus, pare de fazer o que você está fazendo. A economia não vai aguentar. Mas Lula insiste no que há de pior. E os resultados estão aí. Ontem o dólar bateu um recorde de preço, ou seja, a nossa moeda cada vez não vale mais nada. Hoje o recorde foi quebrado. Mais uma vez o dólar estourando. Mas essa desgraça, ela vem se acumulando. Nós temos aqui a agência do Senado. Dívida pública, presidente, chegará a 80% do PIB em 2024. Uma desgraça. Boletim Focus. Analistas projetam estouro da meta de inflação em 2024. Ou seja, produto, alimento mais caro para o pobre e para o brasileiro pagar por causa desse ministro incompetente. Por fim, Tesouro IPCA atinge maior taxa do ano após nova alta de projeção para a inflação. Ou seja, nós estamos pagando mais juros, sobrando menos dinheiro para a saúde e para a educação. Haddad, se não for retirado
às pressas do ministério que ele ocupa, levará o nosso país à bancarrota. É isso que dá colocar incompetentes para administrar, não um time, mas o país. Obrigado, presidente. E agora do Rio Grande. E seguimos a lista. Tem alguns minutos aqui. Tem a deputada Lites da Mata também, não é? Mas vamos então ouvir já o deputado Zé Trovão. Vossa Excelência, pode falar depois do deputado Zé? Pronto, é 3 minutos. Ok. Logo depois nós passamos aí também para... Você cuida aí? Senhor presidente, Ô pastor, hoje é um dia que eu volto a essa casa e eu quero começar a minha fala falando sobre os absurdos, né? É uma casa plural, uma casa que deveria defender a liberdade e principalmente as injustiças, não o faz. Mudou-se, não tem mais projeto de anistia, não vai votar, é grupo, é comissão especial, porque tem que ser feito do jeito que este governo deseja e do jeito que o presidente desta casa quer. Mas o mais engraçado é que enquanto nós temos milhares de inocentes presos, porque os verdadeiros culpados não estão presos. Lá nós temos senhoras, nós temos trabalhadores, nós temos mães e pais de famílias que estão presos. Enquanto esses sofrem o peso das mãos de Alexandre de Moraes, outros se fartam com a liberdade. Zé Dirceu agora é inocente, foi anulada as suas condenações. O homem que articulou a vida inteira para o PT ser o câncer que é, se tornou um homem bom, se tornou uma pessoa do coração farto, que merece o respeito da população brasileira, que merece voltar ao cenário político. Bom, me parece muito com Geraldo Alckmin, que chamou Lula de ladrão a vida inteira, disse que queria voltar à cena do crime e voltou junto. Bom, 2 sem vergonhas juntos só pode dar nisso. O país virando de ponta cabeça, um judiciário que não funciona, um ditador chamado Alexandre de Moraes, que vem aqui até caçar a fala de deputados que usam a tribuna, que faz perseguição a um deputado do Goiás, e querem imputar crimes que não existem. Mas vou lembrar aos senhores novamente: Pezão, Zé Dirceu e tantos outros monstros que roubaram nosso país, agora estão livres para voltar à cena política. Bom, já fizeram isso com o descondenado do presidente, que conseguiram devolver até a cadeira presidencial para ele. O absurdo só vai sendo cada vez maior. Uma deputada que teve a coragem de falar esses dias em regulação das redes sociais, porque o Partido dos Trabalhadores não teve êxito nas eleições, porque não ganhou, porque não foi o maior partido, mas a deputada agora quer censurar, porque graças à rede social, a extrema-direita está sendo eleita. Olha, eu tenho só um recado para todos vocês: vocês vão ter que engolir a direita, seja ela por bem ou por mal. Nós não viemos para sair, nós viemos para ficar, e nós vamos transformar essa política, queiram os senhores ou não. Muito obrigado a todos. Bom, primeiramente, muito obrigado ao povo cuiabano. Foram mais de 171 mil votos e o povo cuiabano escolheu um futuro melhor para a nossa cidade. A nossa cidade, que já passa por 23 operações da polícia no combate à corrupção. Uma cidade com caos na saúde, uma cidade com diversos problemas de infraestrutura, uma cidade que parou no tempo. Eu agradeço ao povo cuiabano pela confiança depositada em mim. A votação expressiva que nós alcançamos, de 53%, representa um desejo de mudança, um desejo de que Cuiabá volte a ser um símbolo de prosperidade, um símbolo de desenvolvimento, um símbolo de saúde de qualidade. Quero agradecer, em especial, o presidente Bolsonaro, o grande vencedor das eleições municipais nesse país.
Quem não estava no PL queria estar no PL. E quem não podia estar no PL não falava mal do Bolsonaro. No meu estado, na minha cidade, um candidato adversário a mim, do PT, chegou a colocar nas suas redes sociais e no seu programa eleitoral, um eleitor, um suposto eleitor, dizendo que era bolsonarista e votava no fulano, para tentar conseguir ter o voto dos Bolsonaro. Na minha cidade, o candidato do PT trocou a cor do partido, deixou de usar vermelho, começou a usar roxo, deixou de usar estrela, começou a usar outro número quase escondido. Na minha cidade de Cuiabá, chegaram a fazer um adesivo azul, dizendo que era cristão e votava no nome do candidato, escondendo o número do partido e o seu símbolo. O Lula sequer foi utilizado na campanha eleitoral do meu adversário. O Bolsonaro nós deixamos claro em todo momento. Chegou ao ponto de uma jornalista do Globo News questionar: esse candidato do Partido dos Trabalhadores é de esquerda ou de direita? Ao ponto que se expressa que em Mato Grosso o PT não se cria. Nenhuma cidade do estado do Mato Grosso elegeu um prefeito do PT. Não tem nenhum prefeito do PT no estado de Mato Grosso. Na cidade de Cuiabá não tem nenhum vereador ou vereadora do PT. No nosso estado, o PT não se cria. Quero deixar bem claro que essas eleições municipais, o grande vencedor a nível Brasil foi Jair Bolsonaro. Os partidos do centro queriam o apoio de Jair Bolsonaro. Partidos como o MDB, que tem ministério no governo Lula, queria na cidade de São Paulo o apoio e teve o apoio ligado ao presidente Bolsonaro. Das 3 principais candidaturas em São Paulo, Boulos, Nunes, Marçal, Nunes teve o apoio do partido do presidente Bolsonaro e o Marçal queria ter o apoio do presidente Bolsonaro. O Boulos não atacou diretamente durante o período eleitoral o presidente Bolsonaro. E nós deixamos muito claro o quão terrível é uma gestão, um país governado pelo PT, como tem sido agora. No estado de Mato Grosso, a cidade de Cuiabá, o Lula não representa o nosso povo. E esse recado foi deixado de forma clara e objetiva. Agora temos uma nova missão: governar para todos. Governar para a direita, para a esquerda, para o centro, governar para todos. A partir do momento que chegamos à prefeitura, vamos fazer a melhor gestão possível. Mostrar que Cuiabá vai desenvolver e crescer muito mais do que os lugares que são governados pelo PT. Quero parabenizar a todos os candidatos, todos que foram candidatos a prefeito. Em especial o meu amigo André Fernandes, que no Ceará mostrou um novo modo de fazer campanha eleitoral. André Fernandes, que perdeu por 0,5%, numa cidade contra a máquina do governo do estado, contra a máquina do PT, contra a máquina do governo federal, 0,5% foi a diferença dos votos para o André Fernandes. E mais uma vez, para encerrar, como o próprio Nicolas Ferreira diz, pode até ser que o presente agora esteja na mão do PT, mas o futuro é nosso. Nós vamos reconquistar o Brasil. Nós vamos tirar o PT do poder. E a melhor forma de fazer isso, começou agora em 2024. Elegemos um número significativo de vereadores de direita, e esses vereadores não estão só no PL, mas estão presentes em todas as câmaras municipais do nosso país. Elegemos um número significativo de prefeitos,
que não estão só no PL, mas estão praticamente em quase todas as prefeituras do nosso país. No Rio Grande do Sul, Osmar Terra, salvamos Porto Alegre. E todos os deputados da esquerda que tentaram se sobressair, perderam. E aí serve de recado para eles: vocês não voltarão em 2024. Nós vamos resgatar o nosso país e continuaremos a ser maioria na Câmara e no Senado. Muito obrigado. Obrigado, povo cuiabano. Obrigado, população do Brasil. Obrigada, presidente. Então, eu quero também parabenizar aqui os eleitos, os nossos colegas que foram eleitos prefeitos. Temos alguns aqui, né? Tive agora o Márcio Correia, o Abílio e tantos outros. Meus parabéns e sucesso. Bom, caros colegas, este projeto ele é super meritório. É um projeto, primeiro, o foco é fazer com que as escolas no Rio Grande do Sul, que foram atingidas pelas enchentes, tenham recursos para prover, tanto no sentido da infraestrutura como no sentido pedagógico. Então, assim, é papel, sim, deste Congresso fornecer e viabilizar recursos para essas escolas que foram atingidas pela tragédia que aconteceu e para que elas possam ser recuperadas, né? Então a gente tem que fazer um esforço para minimizar todo o impacto que teve, tanto pedagógico quanto da infraestrutura. Agora, eu acho importante, inclusive, a gente falar de educação, porque é claro que o que a gente está fazendo, essa liberação de recurso, ela é importante neste momento e este Congresso não pode faltar. Agora, eu quero lembrar também aos senhores deputados, deputadas, senadores e todos os parlamentares que nós temos muitas escolas também Brasil afora que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem saneamento. Então, eu espero que esse esforço válido para o Rio Grande do Sul nesse momento de tragédia também seja estendido a todas as escolas que não tem nenhuma infraestrutura, nem o mínimo para que o pedagógico ocorra. E aproveito também para falar para todos os senhores dos grandes desafios da nossa educação. Essa educação que ela é tão maltratada, ano após ano, o Brasil, que fala tanto de dar oportunidade na base, não consegue dar uma educação de qualidade para nenhum cidadão brasileiro, para nenhum brasileirinho, para nenhuma brasileirinha. E não importa se é pobre, rico, branco, preto, o fato é que a nossa educação é péssima. E eu fico aqui muito incomodada, porque enquanto a gente não colocar realmente, de fato, o aluno no centro, não pauta corporativista, mas o aluno no centro e pensar na qualidade da educação que a gente dá para as escolas públicas desse país, medir resultado, fazer avaliação para que os nossos alunos saibam ler, escrever e fazer as 4 operações matemáticas, eles nunca vão ter oportunidade igual na base e esse país nunca vai avançar. Então, que isso sirva para que a gente coloque a educação em primeiro plano. Obrigada, presidente. A gente orienta assim a esse destaque por uma razão muito simples. E isso não tem nada a ver com defesa de trabalhador, absolutamente nada disso. Existe um fundo, né, industrial e tecnológico, onde a gente aprovou uma lei aqui, e é o tal do poder da caneta para quem não tem bom senso e para quem exagera. Querem colocar numa diretoria de um fundo de bilhões, e eu não sei o valor exato, aliás, ninguém sabe. Se a gente soubesse, pelo menos, daria para dimensionar. Então, assim, dentro desse limbo, querem colocar central sindical e força sindical e CUT numa diretoria. Ô, gente, isso é bom senso. A gente já sabe, a gente percebe que o governo sempre aparelhando, sempre usando dinheiro público para pagar bolsa isso, bolsa aquilo, para juntar um exército de pessoas dentro de um ativismo absurdo, usando dinheiro público num país que falta o básico. Por isso, sim, esse destaque. É um absurdo o que esse governo faz. Minoria, presidente. Minoria e oposição.
Senhor presidente, foi dito aqui que há pouco mais de 3 meses votamos uma lei delegando ao Executivo fazer a composição do Conselho de fato, mas o governo não sabe fazer as coisas de forma ponderada. Imagina colocar um conselho que vai tratar de distribuição de recursos para tecnologia, colocar CUT, força sindical e CNI. Não dá, não dá. Isso não tem nada a ver com respeito ao trabalhador, não. Agora eu quero dizer que com relação a respeito às mulheres, claro, eu sou mulher, é lógico que eu respeito, mas eu não preciso respeitar, por exemplo, a peladona que hoje estava desfilando totalmente nua no Palácio do Planalto. Então, quando uma mulher faz coisas indevidas e impróprias, eu não respeito, porque eu não quero saber se é homem, se é mulher. Fez errado, é pau nele, não tem nada. Agora, o PT fala tanto, e não expulsou o Vilmar Lacerda, estuprador, pedófilo de... Aqui para completar, não expulsou o PT da Gleisi Hoffmann e da Érica Cocai, que está aqui dizendo que a gente não respeita a mulher. Não expulsou o pedófilo do seu partido. Então, nós respeitamos a mulher e temos verdadeira ojeriza que respeita a mulher. Agora, vim querer que a gente queira Janja e companhia num conselho de ciência e tecnologia, me desculpe, a gente não pode aceitar. Presidente, sim, 1 minuto. Por favor, é para orientar. Presidente, a oposição. eu fui citada. Fui citada, presidente. Eu já vejo aqui, já lhe dou o tempo. Fui citada. Grato, digníssimo presidente. Vou orientar pela oposição. Peço que me ouçam, por gentileza. Estou falando. Presidente, vou orientar pela oposição. Peço que me ouçam, por gentileza. Estou falando. Presidente, orientamos sim, evidentemente, porque como é que vamos permitir que num conselho técnico, é bem coisa de esquerda, colocar, vou até ler, porque posso me enganar, vão colocar no Conselho Central Única dos Trabalhadores. O que tem a ver com isso? O que tem de técnico? Confederação Nacional da Indústria e Força Sindical. Aí perdem toda a razão. É por isso que tem que priorizar o lado técnico. Se colocássemos escolhas técnicas no STF, não teríamos toda essa confusão que tem aí. O lado técnico tem que ser respeitado. Portanto, votamos sim. Presidente, isso não pode ficar assim. Não vai, calma. Não sei. Eu lhe darei o prazo, eu vou só encaminhar aqui a votação, se por acaso se confirmar o que Vossa Excelência está dizendo, mas o pessoal vai conferir aqui, eu lhe peço desculpas porque estava aqui numa conversa paralela, não estava prestando atenção na fala, deputada Érica, mas eu já lhe concedo. Está encerrada a votação. Eu aqui defendendo mulher, Empatou? Puta que pariu, eu nunca fiz isso. Empatou com um voto de abstenção. E aí? O empate é 211 e 211, coisa muito rara em relação a esse destaque, né? E nesse caso, o presidente tem que desempatar, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer em relação a esse destaque apresentado. Eu vou sair desse plenário. Você vai desempatar pra gente, presidente. Tira CUT. Quem que se absteve? Eles querem tirar a CUT e o... Esse destaque foi bastante disputado, por a gente ver no placar, né? 211 e 211, coisa muito rara. Vamos ver o resultado que vai acontecer depois da decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque quando há esses empates, aí é uma das ocasiões em que o presidente da Câmara pode votar, né? Então ele pode dar esse voto que é chamado voto de Minerva, né? Então vamos acompanhar. Quando há empate, não é aprovado. Simples assim.
Então não aprovo o destaque. Então não aprovo o destaque. Mantém o texto do relator. Ela concordou. Ela disse que quando... Outra opção, né, que a gente está acompanhando aqui, se houver empate, não é aprovado o destaque. Vamos acompanhar o resultado. Exatamente. Bateu na trave. Dá uma nova votação, é isso? Senhor presidente. Qual a explicação regimental? Já está? Não, ele não vota. Você que está nos acompanhando aqui pela rádio, pela TV Câmara e também na internet, os deputados continuam votando esse projeto que trata da possibilidade de zerar, de reduzir a tributação, melhor dizendo, dos impostos, reduzir os impostos no caso da importação de remédios por pessoa física, por um indivíduo, em vez de uma empresa. Matéria qualificada. Ela não é matéria qualificada, Vossa Excelência terá que decidir. Deputada Soraya tem razão. Havendo empate, não se aceita a modificação. Para. Não dá para defender CUT, presidente. Não é momento de brincadeira. Então vamos lá, gente. O presidente da Câmara, em caso de votação extensiva, ele pode desempatar. Eu não sou obrigado também a votar. O que eu vou fazer é o seguinte: como o quórum de votação foi inferior ao quórum de presença, ou seja, votaram 424 e tiveram 461 presentes, eu vou repetir a votação. E eu espero que dessa vez os senhores tenham uma definição. Senhor presidente, eu gostaria... o artigo, presidente. Essa sai da sua... Senhor presidente, Em votação, Parecendo mineiro. Em votação, destaque de bancada número 5. Eu não votei porque deu problema. Pronto, aqui um caso claro aqui de não votação com o deputado PT vai presente. fazer boca de urna, vai comprar voto PT. Olha, vamos evitar as brincadeiras, por favor, porque... Né? Presidente. Destaque de bancada número 5 em votação. As senhoras deputadas e deputados compareçam ao sistema de FOLEG. Está iniciada a votação. Senhor presidente, presidente Arthur. Vai manter as orientações, presidente? Queria pedir licença, presidente, para registrar a presença do novo prefeito eleito em Camaçari, na Bahia, o prefeito Luiz Caetano, acompanhado da sua vice, a nossa partida. Na votação anterior, tivemos 424 votantes. Mais uma abstenção, mais o artigo 17. Levar ele. E ali? Eu juro por Deus que eu vou embora. Daqui a pouquinho o presidente Arthur Lira deve encerrar essa votação do destaque. Até agora, 424 deputados votaram e na retomada, né, desse destaque acabou empatado, está aumentando um pouquinho mais ainda a quantidade de votantes. É uma votação que agora desperta muito interesse, né, e a curiosidade daqueles que estão para acompanhar o resultado, que foi um debate muito intenso em torno do destaque que trata da inclusão da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e também da Força Sindical, como componente de um conselho que trata dessa questão de tributação também. Vamos acompanhar já já o resultado em relação a esse projeto. Pode sair. Está aprovada a emenda. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Deputada. O projeto ele é muito meritório, principalmente, assim, ainda saudando a presença aqui dos produtores de cana, todos que estão aqui acompanhando essa votação. Ele é muito meritório porque ele traz justiça, porque quem mais contribui
para a composição dos CBIOS está recebendo o que lhe cabe. Então, aqui a gente está fazendo justiça na medida em que esse projeto, os créditos de carbono, há um compartilhamento entre os usineiros, os produtores e os usineiros e os produtores na proporção de 60-40. Então, eu quero parabenizar aqui o deputado Benis Leocádio, quero parabenizar aqui a construção desse acordo, feito pelo deputado Lupion, feito pela Frente da Agropecuária, e para a gente é muito bom ver que esse mecanismo que foi feito agora realmente está indo para quem também é devido, porque eles contribuíam com informações para que a usina pudesse vender os CBIOS, só que eles não recebiam o que lhes cabia. Então, esse projeto faz justiça. Eu vou poupar a minha fala, porque todos têm urgência da aprovação, e eu gostaria de parabenizar o relator, parabenizar todos e dar boas-vindas aqui para os nossos produtores de cana. Deputado Chico Alencar, para discutir a matéria. Deputado Ricardo Salles. Cabe ao presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse assunto RenovaBio, combustível renovável, indústria do etanol, setor sucroenergético, é o maior orgulho da agropecuária brasileira. É o exemplo do Brasil para o resto do mundo como se dá uma alternativa a combustíveis fósseis. Países, sobretudo europeus, mas também Estados Unidos, que nos criticam por questões ambientais, em geral passam ao largo do conhecimento dessa nossa grande alternativa energética que é o etanol e o biocombustível. Dentre essas coisas positivas do biocombustível energético está a fórmula que se adapta à lógica mundial do crédito de carbono e de redução de emissões e de toda essa cobrança que se faz internacionalmente. O Brasil tem o melhor exemplo do planeta, que é justamente o programa do RenovaBio e as suas derivativas. Os CBIOS, por outro lado, que foi o crédito, o título encontrado dentro do sistema RenovaBio para materializar essa transação, ele impõe às distribuidoras a obrigação de adquirir e compensar, adquirir CBIOS para compensar essas emissões da cadeia produtiva, sobretudo da cadeia produtiva fóssil. E com isso, o crédito de carbono de energia limpa, que é o CBIOS, materializou aqui no Brasil aquilo que os estrangeiros discutiam em abstrato, mas não sabiam materializar. Muito bem, mas havia uma lacuna. A etapa principal, a primeira etapa do processo produtivo que dá ensejo à criação dos CBIOS é justamente do produtor rural, daquele que planta a cana-de-açúcar. Ele planta, ele colhe, os seus dados são recolhidos pela usina, a usina, por sua vez, faz uma auditoria desses dados, a partir desta auditoria dos dados, produz um documento chamado CBIO, que é o crédito, e é ele que é adquirido pelo distribuidor ao fim e ao cabo. Este crédito, oriundo da venda dos CBIOS pela usina, até então não era obrigatoriamente partilhado com os produtores de cana. Algumas usinas, por vontade própria, por decisão própria, partilhavam parte dessa receita com os produtores, mas nem todas as usinas o faziam. E um acordo, um belo acordo feito nesta casa, entre produtores, plantadores de cana e indústria, leia-se usinas, este acordo estabeleceu justamente o compartilhamento dessas receitas, garantindo ao produtor, no mínimo, 60% deste crédito. Portanto, é uma matéria que é importante para o meio ambiente, importante para o campo, para o agro, importante para as famílias brasileiras e deve ser aprovada. Como uso do plenário aqui da Câmara dos Deputados para enaltecer um brasileiro que tem nos orgulhado. Estou falando de Roberto Campos Neto, o nosso atual presidente do Banco Central do Brasil, que foi eleito pela terceira vez consecutiva o melhor presidente do Banco Central da América Latina e Caribe em 2024.
A premiação foi concedida pela revista especializada, destacando sua gestão durante o processo da desinflação da economia brasileira, que ajudou a manter o crescimento econômico acima das expectativas, apesar dos desafios existentes para alcançar a meta inflacionária de 3%. Além disso, liderou projetos importantes e inovadores. Mas destaco aqui a atuação do presidente Roberto Campos Neto do Banco Central e da sua equipe durante a pandemia, onde adotou uma série de medidas emergenciais para mitigar impactos econômicos da crise. Essas ações tinham como objetivo garantir a liquidez do sistema financeiro, estimular a economia e preservar o emprego e a renda. Entre as principais medidas, vamos destacar redução da taxa Selic, flexibilização das regras prudenciais, linhas emergenciais de crédito, compulsório bancário, compra de títulos públicos e privados no mercado secundário, o PIX e o Open Bank. Com certeza, Roberto Campos Neto está cumprindo a sua missão, ele que ficará no cargo até o final do ano de 2024. Honrou a designação que a ele foi dada. Além de tudo isso, ele fez a democratização do sistema bancário brasileiro, quando fez a modernização para que as cooperativas de crédito pudessem, por livre admissão, também aumentar a seu trabalho, a sua dedicação, a sua entrega aos brasileiros. Roberto marcou o cooperativismo brasileiro e hoje as cooperativas de crédito integram essa democracia bancária quando permite que brasileiros dos extremos desse país possam participar da vida bancária brasileira. Essa bancarização que o Banco Central permitiu, com certeza trouxe dignidade, né, como falava o nosso ministro Paulo Guedes, tirou esses brasileiros da invisibilidade e trouxeram para o mundo de oportunidade. Então, parabenizo aqui o Roberto Campos Neto, pela terceira vez eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, das Américas, do Caribe, por onde passa. É respeitado, é reconhecido e, com certeza, as inovações de inteligência a partir do Banco Central vai fazer com que os brasileiros possam ampliar as suas oportunidades. É um orgulho para a nossa geração e parabenizar aqui Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que deram ao Roberto Campos Neto essa oportunidade e ele honrou e deixará o seu legado. Parabéns, Roberto, queria que minhas palavras saíssem. Essa presidência